Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. Colossenses capítulo 3, vamos ler só um versículo, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, temos agora, Senhor, perante nós, em nossas mãos, o privilégio de estar na Tua casa. Mas cabe-nos a nós também lidar, gerir da melhor forma o nosso tempo na Tua casa, o nosso propósito e aquilo que agora percorre os nossos corações. Temos, Senhor, em nós a capacidade de aceitar ou de rejeitar aquilo que nos será falado. Temos a capacidade de ouvir ou deixar de ouvir. Temos a capacidade de estar aqui de todo o coração ou de não estar aqui de todo o coração. Mas, Senhor, pela a graça que Tu demonstraste para conosco e tens demonstrado ao longo de todos os dias da nossa vida, essa graça que nos fez estar aqui, que nos trouxe até este momento, queremos, Senhor, dedicar toda a nossa vida e todo o nosso coração agora à Tua obra e àquilo, Senhor, que Tu tens para nos falar nesta manhã. Queremos Te adorar de todo o nosso coração, queremos orar de todo o nosso coração, queremos cantar com toda a nossa voz, queremos ofertar de todo o nosso coração e queremos agora, Senhor, dar a Ti toda a honra, todo o louvor agora, nesta manhã, de todo o nosso coração, Pai. Senhor, opera agora em nosso meio e faz-nos receber algo no coração que Tu queres trazer e algo, Senhor, que transforma as nossas vidas, que nos leve, Senhor, cada vez mais dentro do véu do templo, que nos coloque cada vez mais na presença, na glória Shekinah, Senhor. Nós pedimos agora com fé, em nome de Jesus Cristo, agora oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Podem sentar. E estamos a continuar o nosso tema sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado e quem é que define aquilo que é certo e aquilo que é errado. E nós lemos agora em Colossenses: tudo quanto fizermos, fazei-o de todo o coração. Amém? Fazei de todo o coração como ao Senhor e não para agradar aos homens, não para fazer aquilo que nos parece aos nossos olhos naturais, parece à vista que é bom, mas não foi o que Deus disse. Ainda ontem em casa líamos Saúl, e Saúl fez algo que parecia que não tinha nada de mal. Parecia que estava bem, ele escolheu o melhor do gado, o melhor das ovelhas, e o Saúl diz: foi para agradar ao povo que eu fiz isso, e eles iam usar isso para sacrificar ao Senhor, mas Deus tinha dito para matar tudo. E foi por isso, por causa dessa atitude de coração, que Deus rasgou o reino de Saúl e o entregou a Davi. Amém? Foi nesse momento, disse o profeta Samuel. E muitas vezes nós vemos que, e a história já nos tem falado, que há movimentos cristãos e igrejas e ministros que fazem isso. Então, para agradar alguém ou para seguindo algum impulso que não a palavra, desviam-se da palavra e pregam algo que até parece certo aos ouvidos e aos olhos do povo, mas não foi o que Deus disse. E nós vemos Deus a rasgar o reino deles e nunca mais voltam. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 2, a semana passada, que
Paulo estava a dizer, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, mas falamos a Cristo com sinceridade, com integridade. Amém? Nós falamos de Cristo como se estivéssemos perante Ele a toda a hora. Amém? E nós vemos que era bom que cada ministro conseguisse dizer isto, mas muitos não conseguem. E muita da confusão que há no mundo deve-se a religiões e a erros provocados por religiões. Muita dessa confusão vem daí. Porquê? Porque não conseguem permanecer na palavra. É um caminho duro. É muito mais fácil falar do que fazer. Nós sabemos isso. É um caminho que não traz popularidade, que não traz riquezas, é um caminho que traz sofrimento, que traz lutas, que traz dificuldades, mas foi o caminho que Deus escolheu. E é para nos fazer passar, é para moldar o nosso caráter, é para trazer a nós experiências e para enriquecer a nossa intimidade com o Senhor, mas o mundo não entende isso. Amém? E muitos cristãos já tiveram uma experiência real, já tiveram experiências verdadeiras, já provaram dos dons e vocações de Deus, e mesmo assim, mesmo para esses, não é fácil. Mesmo muitos acabam por se desviar, não vão até ao fim, não vão até ter Cristo no interior da alma. O profeta dizia, a semana passada nós lemos, no meio do caminho há um evangelho e um poder de Deus verdadeiro, saudável, não adulterado. E nós falamos do equilíbrio que é preciso ter. E nós vamos voltar a ver isso. Há uns que têm mais emoções, então acabam por ser uns fanáticos. E há outros que são mais intelectuais, então acabam por ser uns frios e uns formais e têm que ter as suas regras e as suas ordens. O profeta diz, sabe, eu sempre tentei ser isto e o Senhor sempre me revelou isso. Há um extremo e outro extremo, mas no meio da estrada está a verdade. Uma boa estrada é construída de forma a que no meio esteja a parte mais alta para tudo o que é errado caia para os seus extremos. E é importante nós conseguirmos ter um equilíbrio entre ensino, entre o evangelismo, entre a letra e o espírito de que Paulo fala. É importante nós conseguirmos ter ali um equilíbrio. E há quem não consiga e nós vemos os frutos. E há quem consiga e nós vemos os frutos. É a palavra que nos fala isto. Amém? Paulo diz, Ele nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Amém? Não da letra, mas do espírito. Amém? Porque o Antigo Testamento, o Velho Testamento, era um testamento de letra, de lei. E nós vimos os resultados daqueles fariseus e todas aquelas tradições. E Jesus veio dar-lhes um Novo Testamento. E Paulo continua este Novo Testamento. E ele diz, Jesus, Ele, por causa do seu sacrifício, daquilo que Ele fez, Ele nos fez capazes de ser ministros agora de uma nova etapa. Amém? De um novo testamento, de um novo acordo para com Deus. Amém? E nós temos visto isso acontecer ao longo do tempo. As pessoas vêm, nós vamos ver isso daqui a pouco, veem uma verdade, têm uma revelação e ficam ali e depois não saem dali. E ficam ali e não saem dali. Muita gente está a fazer isso com esta mensagem. Ficam ali e não saem dali e Deus não consegue fazer mais nada. E é triste dizer isto. Foi uma grande verdade, mas Deus continua a fazer mais hoje. Deus continua a não querer os seus filhos e filhas formais, frios, com tradições, com leis. E há pessoas que apenas trocam uma religião pela outra. Trocam uma Bíblia por outra. Trocam uma mensagem por outra. Trocam um profeta por outra e continuam com o mesmo tipo de religião. Mas a religião viva é Cristo no interior. A religião viva é quando Cristo pode vir e falar, independentemente daquilo que as tradições mandam e daquilo que os ministros dizem, independentemente daquilo que os antepassados faziam. Amigos, eu sempre tentei manter um equilíbrio no caminho. Ainda assim toda a gente dizia que o profeta era um fanático. Mas o que era fanatismo e loucura para o mundo e para a religião, era um equilíbrio para Cristo. Amém?
E muitos pegaram nesse equilíbrio que era para Cristo e já o fanatizaram e já o formalizaram e já lhe puseram tradições, mas mesmo assim continua a haver um equilíbrio. Você vai para o formalismo, completamente formal, ritualístico, as pessoas agarram-se muito a isso. Então, se não tiver atenção, vai parar ao outro lado, vai ser um fanático. Mas um caminho intermédio, onde o Evangelho verdadeiro, saudável, é pregado e Deus move-se ali, vindicando a verdade. Amém? É algo que tem equilíbrio, é algo que tem ensino, é algo que tem letra, é algo que tem espírito e é algo que tem movimento do espírito e dons do espírito. Amém? E júbilo também. Amém? Há um equilíbrio. Veja, há um lado, o profeta diz isto, quando ele está a começar os selos, ele diz, há um lado que é extremamente intelectual, é frio, é indiferente, e eles negam tudo ali. E os outros vão tanto para o lado, e do outro lado está um grupo radical de emoções e negam a palavra. Mas a verdadeira igreja fica aí mesmo no meio do caminho. Amém? Não vai nem para um lado, nem para o outro. Agora, isto só se alcança quando há uma verdadeira liderança do Espírito. Amém? Isto só se alcança quando há um verdadeiro entendimento. Paulo diz que depois, passados uns anos do Pentecostes, não é? Eles a falarem línguas. Até há uma escritura que diz que eles falavam e cada um ouvia na sua língua. Muitas vezes o falar em línguas é em línguas estranhas que ninguém conhece e tem de vir um intérprete. Mas há um outro dom que é a pessoa falar, não sabe o que está a dizer e está a falar na língua de outra pessoa. Aconteceu com o profeta. O profeta ouviu falar uma língua estranha, era francesa, havia pessoas ali que sabiam o que aquilo era. Amém? E souberam interpretar aquilo. Agora, há um lado que é, agora nós vemos, mesmo Paulo, ele diz, se alguém entrar na vossa congregação e tiverem todos a falar em línguas, não vão dizer que sois loucos. Amém? Apesar de ser um genuíno dom do Espírito Santo, o derramamento da unção do Espírito ali no meio da congregação, ele diz, se vocês começarem todos a falar em línguas, sem intérprete, sem ordem, não vão dizer todos, quer dizer, entra alguém de novo e toda a gente a falar em línguas, não vão dizer que sois loucos. Não há santidade em nós não podemos ser santos, a santidade pertence a Deus. Não é uma santa igreja, não é um monte santo, é um Deus santo. É a presença de Deus no nosso meio agora que traz a santidade. Não é a minha santidade, mas é a santidade de Deus. É a sua presença que traz a santidade. Não é um dom santo, não é um ensinamento santo. É a presença de Deus que traz o dom e que traz o ensinamento. Amém? Nós temos de ser humildes, temos de nos cobrir em reverência, em humildade e dizer, Senhor Jesus, recebe-me no teu reino. É a sua santidade. Nós falávamos a semana passada, a introdução deste tema foi bastante sobre porque que Deus nos escolheu, o que é que Ele viu em nós que nos fizesse com que Deus nos escolhesse a nós. Ainda hoje nós não temos resposta para isso. Ora, se nós não temos resposta para isso, podemos estar verdadeiramente convencidos e persuadidos de que realmente teve de ser predestinação. Não havia razão aparente em nós, Deus simplesmente nos escolheu. Ponto final. Amém? Não havia nada que nós conseguíssemos apontar o dedo e dizer realmente, Deus viu que eu era, desde a nascença, eu era um homem reto, santo, nunca falhei nada, nunca fui, sempre me dirigi a Deus com os termos corretos. Não, nenhum de nós fez isso. Nenhum homem nasce assim. Se permanecerdes em mim e a minha palavra em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E o profeta diz, identificou-se ali para crer que isso é verdade. Por outras palavras, há algo na sua alma que ao ler esta escritura toca em si, lhe diz, realmente eu precisava de ouvir isto? Realmente eu sempre senti que isto era possível? Haverá algo em nós
É isso que o profeta está a dizer. Se disserdes este monte, ergue-te e não duvidares no vosso coração, mas crerdes que o que dissestes acontecerá, tereis aquilo que disseste. O profeta diz, consegue identificar isso? Consegue reconhecer no seu coração algo que está lá e que diz amém com isso, independentemente de ir contra toda a lógica? Amém? Se consegue, muito bem. Se não, tem amnésia espiritual. Amém? E hoje o mundo está repleto de amnésia espiritual. Você esquece. Perde a amnésia é perder a memória. Amém? Você esquece. Perde o equilíbrio cristão. Equilíbrio cristão só se consegue com a verdadeira unção do Espírito. Senão é religiosidade, muito bem, é ensino, é intelectualidade, mas falta Cristo, falta a unção que sempre vai manter os cristãos no perfeito equilíbrio. Mais cedo ou mais tarde, uma igreja sem a presença do Espírito vai falhar. Seja para fanatismo, seja para formalismo, seja para isto ou para aquilo, vai falhar. A única presença, o único ser que tem o perfeito equilíbrio é Cristo, porque Ele é aquele que diz aquilo que é certo a toda a hora. Ele é aquele que diz, mesmo que aos nossos olhos pareça errado, Ele é o único que consegue estar certo. Lembra-se, não sei se se lembra, mas há um episódio quando Israel está prestes a sair do Egito e Deus diz para eles irem pedir emprestado aos egípcios vasos, ouro, etc. Eles pediram aquilo emprestado e nunca mais devolveram, porque eles iam sair do Egito. E nós podemos dizer, mas isso não está certo, mas isso não é correto, mas isso não é justo, mas isso não é coisa que se faça. É porque Deus disse que sim. Deus disse para fazer aquilo. As pessoas não gostam de tomar a receita do médico. Se ele tem um remédio que vai curar a sua doença, você só recusa a tomar, não é culpa do médico, você morre. Agora, se o médico escreve uma receita e você vai buscar a receita a um farmacêutico inexperiente e ele coloca alguma coisa ali que não devia estar. Lembra-se antigamente, nas farmácias faziam muito, não é? Aquelas misturas, eles faziam um medicamento na hora, juntavam água destilada com um medicamento, misturavam, faziam um xarope. Na altura fazia-se muito isso. Agora, se vai lá buscar a receita e ele é inexperiente, coloca ali alguma coisa que não devia estar, isso vai matá-lo também. Ainda que o médico esteja certo e você tenha ido ao farmacêutico, foi ao farmacêutico errado. Aquele médico estudou aquilo, até saber que há uma parte daquela receita que é veneno para matar os bichos que estão no seu corpo. E há antídoto suficiente ali para reduzir o veneno, para não o matar. Tem de ser equilibrado. Se colocar demasiado antídoto, não vai ajudar o paciente. Não faz nada, não tem efeito. É demasiado formal. Se colocar demasiado veneno, vai matá-lo. Amém? É demasiado veneno. É demasiado tóxico. Tem de ser equilibrado. Amém? E só a combinação do médico dos médicos com um farmacêutico, alguém que sabe administrar aquele medicamento na forma correta, alguém que sabe seguir a receita do médico dos médicos e aplicá-la à congregação, só essa combinação consegue manter a igreja no equilíbrio que Deus tem. O profeta diz, eu não sou um legalista, nem sou arminiano, nem calvinista, mas eu creio que estes eram movimentos da altura, que ainda hoje duram. Eu creio que cada um deles teve uma doutrina, mas eles foram ao extremo com ela. Eles ficaram com aquilo e não equilibraram a coisa. Há uma autoestrada, um alto caminho, diz a Bíblia, e ele faz a ligação. Há um alto caminho e um caminho. Eu reparei entre os nossos irmãos que muitos de vocês, ao vir até vocês como pessoas do Evangelho completo,
vindo eu mesmo da Igreja Batista, o profeta começou numa Igreja Batista, aceitando a doutrina do batismo do Espírito Santo, isto pô logo de fora da Igreja Batista, como uma obra separada. E eu pensei, quando Martinho Lutero alcançou a justificação pela fé, ele pensou que isso estava encerrado. Pensou, acabou aqui. Essa foi a luz do seu dia. Ele pregou isso e creu nisso e firmou-se nisso e foi a luz do seu dia. Eu já vi alguém a dizer que leu que Lutero dizia, achava, num dos seus escritos, que ele era Malaquias 4. Por causa do movimento que ele viu, o efeito que a palavra que ele trouxe produziu, as experiências que ele teve, ele disse, este é um movimento tal do Espírito que tem de ser a vinda do Senhor. E não era. Mas era um movimento do Espírito. Mas eram obras demasiado poderosas para ser apenas mais uma religião. Amém? Mas foi um efeito mundial tal no cristianismo que ainda hoje se vê os efeitos desse movimento. Amém? Essa foi a luz daquele dia. Quando é luz, é este o efeito. Amém. Depois ele entrou noutro véu, um homem chamado John Wesley. Quando o calvinismo começou a espalhar-se pelo país, eles diziam apenas, o que Deus vai fazer está feito. Não serve de nada ter um reavivamento. Calvino trouxe a predestinação. Estava lá na Bíblia. Mas, como Lutero, a justificação estava na Bíblia. Como Wesley, a santificação estava na Bíblia. Mas não era seguido pelas igrejas da altura. Não era dada ênfase nessas coisas. Mas este Calvino trouxe então a predestinação e que Deus predestinou a nossa vida e ele trouxe as Escrituras mostrando que realmente essa era uma doutrina de Jesus Cristo, ao ponto em que ele dizia, para que é que vamos estar aqui a preocupar-nos muito? Deus já predestinou tudo, então não temos que fazer nada. Aquilo que Deus quer fazer, Ele vai acabar por fazer. De que serve estar a fazer alguma coisa se Deus já predestinou tudo? Mas isto é um extremo. Isto é um extremo. Porquê? Porque Deus precisa de corações sinceros, prontos a fazer algo por Ele, para quem Ele então possa usar para a sua obra. Deus quer corações rendidos. Em nenhum momento a Escritura diz, eu fui procurar um coração frio, sombrio, morno, parado. Nenhum dos seus profetas foram homens assim. Nunca ninguém que trouxe uma mensagem, nunca ninguém que seguiu uma mensagem se juntou à multidão, se deixou ficar parado. Amém? Quando Jesus escolheu aqueles para o seguirem, era exatamente para isso. Era para levantar e seguir. Amém? Não foi para ficar lá parado na mesma vida, não foi para ficar lá sentado a continuar a pescar ou a contar impostos. Não. Era para fazer alguma coisa, era para movimentar, era para mudar aquela vida. Amém? Até aqueles mais parados, aqueles que entraram na arca com Noé, que só estavam ali com Noé, eles tiveram que fazer alguma coisa diferente de todos os outros, tiveram que entrar na arca, tiveram que construir a arca. Não a construiu sozinho, acho eu, ainda que ele tivesse tantos anos para o fazer. Agora, depois Deus levantou John Wesley e deitou o calvinismo por terra, aquilo que parecia uma grande verdade. Aquilo que parecia a luz da hora. Tinha sido levado para um tal ponto em que surge este homem, John Wesley, um homem guiado por Deus e com mais uma porção de verdade, deita todo aquele fanatismo por terra. Um homem que traz um reavivamento com obras claramente do Espírito, afinal havia muito para fazer. Afinal havia realmente bastante ainda para fazer. Foi uma época de missionários. E ninguém pensava nisso. Já está tudo feito. Não é? Deus há de falar do céu para aqueles indígenas e eles hão de ouvir.
ao ponto em que tem de se ter o equilíbrio certo debaixo das obras da santificação, a segunda obra da graça. Os nazarenos continuaram com isso, e depois vieram os pentecostais e o batismo do Espírito Santo a continuar, a subir cada vez mais alto. E agora, quando os irmãos receberam o batismo do Espírito Santo, disseram, isto é o topo, acabou por aqui. Mas irmãos, está errado. Vêem? Não existe topo para o poder de Deus. Nós continuamos em frente. São os recursos ilimitados de Deus que nunca foram tapados. Nunca fecharam esta torneira. Amém? Bênçãos, poderes de que nós nada sabemos. Nunca foi sequer revelado aos arcanjos. Está à espera da sua igreja que vai crer. Porque o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem entrou nos corações dos homens aquilo que Deus tem à espera daqueles que o amam. E isto aplica-se a hoje, a esta mensagem. Nós podemos ter todas as mensagens na nossa mão, e nós podemos ir à igreja todos os dias que nós quisermos. Nunca esta torneira se vai fechar. Amém? Ninguém tem o direito de dizer que Deus parou aqui. Ainda que diga que Deus parou nesta mensagem. Ninguém tem o direito de dizer isso. Ninguém pode dizer isso, porque Deus vai provar que está errado. Assim vamos subir e reclamar aquilo que nos pertence por direito. Amém? Continua a ter de haver um movimento do Espírito. E se Deus realmente está nesta mensagem, esta mensagem tem de continuar a ter esta luz e este movimento do Espírito. Amém? E aqui estão aqueles fundadores, grandes homens de Deus, Calvino e Armínios. Acabou um, veio o outro. Acabou um, veio o outro. Grandes homens de Deus. Mas mesmo assim as suas palavras acabaram por cair num fanatismo. O grande Salomão disse que a balança enganosa é uma abominação para o Senhor. Amém? A balança enganosa, uma balança que nós pensamos que está equilibrada e apenas está lá para trazer lucro a alguém. Amém? Aquela balança que para pesar 2 quilos basta-lhe meter 1. Amém? Aqueles pesos, a balança está equilibrada e põe um peso que diz 1 quilo e é 2. Ou meio. Acho que é meio. Acho que facilitava. Não é? Tem que meter mais dinheiro aqui. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Vindo a soberba. E se nós pensarmos o que é que isto quer, o que é esta soberba? Esta soberba começa com o eu sei tudo. Começa com o nós já não precisamos de nada. Começa com o Deus parou aqui. Tudo isso não passa de soberba. Mas os humildes, aqueles que estão dispostos a ouvir e a esperar pelo próximo passo vindo do Senhor, com esses está a sabedoria. Porquê? Porque são pessoas prudentes. São pessoas que não colocam Deus numa caixa. Amém? Porque há pessoas que colocam Deus numa caixa. Há pessoas que dizem, mas primeiro é o batismo, e depois a santificação, e depois é o batismo do Espírito Santo. E nós vemos pessoas em Atos dos Apóstolos a receber o Espírito Santo sem ter o batismo. Se Deus diz que é assim, Deus está certo. Amém? Se Deus diz que Ele vai fazer as coisas assim, Deus está certo. Deus pode ter uma forma para fazer as coisas. Deus disse ao profeta, vai, se puseres as pessoas a conseguires que elas creiam em ti, tu oras e elas serão curadas. E depois às vezes Deus dizia, não ores.
E depois às vezes Deus dizia, se vais orar e não vai acontecer nada, diz a bênção e deixa a pessoa passar. Fui eu que quis assim. Amém? Provérbios 4. Pondera a vereda dos teus pés, o caminho que vais dar, os passos que vais traçar. Pondera, pensa, medita, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Amém? Ponderar. Ponderar significa pesar, não é? Pôr na balança. Equilibrar, não é? Tornar nivelado. Exatamente o que a nossa balança do nosso tema faz. Amém? Pondera o caminho dos teus passos. Amém? Medita naquilo que tu vais fazer e ao mesmo tempo coloca em cima do espelho da palavra, do filtro da palavra, e vê se ao ser filtrado surge alguma coisa que tu não estavas a ver. Se ao passar pelo filtro da palavra não estará lá alguma sujidade que ainda não deste conta. E há 3 situações que eu trouxe aqui. 3 situações que nós temos de ponderar. Vamos ver a primeira. Quando não há uma DMZ. Ora bem, o que é uma DMZ? Uma DMZ é uma zona desmilitarizada. Usa-se para fins militares e usa-se também em redes de computadores. Também se fala disto. Uma DMZ é aquele espaço, por exemplo, existe aqui uma fotografia entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Há uma linha que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, com X metros, em que ninguém pode ter acesso militar a essa zona. É uma zona, é uma distância, ali um perímetro que existe de cessar fogo mútuo, de um lado e do outro. Se qualquer um destes países fizer alguma coisa não autorizada nesta zona, inicia uma guerra. Se alguém deste lado da barricada avançar armado para ali, ou mandar um tiro para o ar ali, inicia uma guerra. E se alguém do outro lado fizer a mesma coisa, inicia uma guerra. Há uma linha ténue na fronteira entre estes 2 países, onde há um pacto de não agressão ali. Ninguém pode atravessar para lá sem autorização e ninguém pode atravessar de lá para cá sem autorização, sem um propósito especial pré-acordado. Amém? E quem entrar daqui para lá tem de voltar pelo mesmo caminho. E quem entrar de lá para aqui tem de voltar outra vez para o mesmo caminho. Não pode atravessar. Isto é uma DMZ. E há momentos, imagina uma pessoa que cai de paraquedas aqui no meio. Imagina uma pessoa vem de paraquedas, perdeu o avião, partiu, despenhou-se, e o paraquedista salta e cai ali no meio. O que é que ele vai fazer? Se ele der passos para a Coreia do Sul, os da Coreia do Norte têm o direito de o disparar. Se ele der passos para a Coreia do Norte, os da Coreia do Sul têm autorização para disparar. Ele fica ali. Ele não sabe o que é que há de fazer. Não sabe para que lado se virar. E muitas vezes na nossa vida isto acontece. Nós caímos ali de paraquedas, numa zona em que não sabemos o que é que está certo e o que é que está errado. Não sabemos qual dos lados é certo. Eles têm os mesmos uniformes. Verde escuro, militares. As bandeiras são parecidas. Eles parecem iguais. No fundo, todos estes povos vêm da mesma descendência. Eles só criaram barreiras, culturas, guerras entre eles. Mas todos eles têm os olhos em bico, como nós costumamos dizer. Para nós, eles parecem todos iguais. Agora, nós caíamos aqui de paraquedas e tínhamos de ficar ali. No outro dia estava a ouvir uma história de um homem que passou os segredos da segurança dos Estados Unidos e ele refugiou-se em Hong Kong.
E depois os Estados Unidos foram em cima de Hong Kong, queriam aquele homem. E ele foi, apanhou um voo para Moscovo e ficou lá em Moscovo. Ele pediu asilo à Rússia e a Rússia não lhe deu. Ele ficou um mês no aeroporto. Não podia entrar em voo nenhum, não tinha bilhetes, e não podia passar pela fronteira porque a Rússia não lhe dava entrada. Ele ficou ali um mês. Naquele espaço. É um espaço dos aeroportos, é como a DMZ. A partir do momento em que se passa o controle de passaporte, já não se está no país. Mas até entrar num avião e sair, também não se está em nenhum país. É exatamente a mesma situação. E muitas vezes nós estamos na nossa vida e acabamos por cair aqui. E a Bíblia chama isso ser morno. Não é frio, nem é quente. E a única forma de nós sairmos desta zona, a única forma de nós realmente sabermos para que lado ir, é fazermos o que Salomão disse, é nós ponderarmos a nossa vereda, é nós equilibrarmos os nossos passos, é nós colocarmos o nosso caminho na balança verdadeira, na balança fiel. E aí nós vamos saber, aí nós vamos medir aqui as nossas intenções, a nossa situação presente. O profeta tem uma mensagem que diz a situação atual do meu ministério. E depois tem outras mensagens em que ele fala daquilo que lhe tem acontecido na vida ultimamente. Nós já traduzimos mensagens assim. Senhores, a este o tempo, por exemplo. Ele fala de coisas que lhe aconteceram na última semana, ou nas últimas 2 semanas. E ele não sabe o que vai acontecer. E ele não sabe para que lado ir. Almas em prisão agora, é outra mensagem do género. Ele não sabe o que vai acontecer, ele sente que algo está prestes a acontecer, mas ele pondera. Ele coloca perante a congregação. Ele coloca perante aqueles que sempre estiveram ali e que sempre o ouviram e que sempre seguiram os passos, as pegadas ensanguentadas de Jesus. Amém? E ele pondera o caminho. E eu realmente acredito que isso faz parte também do ministério. Nós podemos ficar confusos, quer dizer, este homem vem aqui pregar este tipo de mensagens, assusta os corações das pessoas, elas não sabem se hão de ir para a direita, se hão de ir para a esquerda, se ele está a falar contra a igreja, se ele está a falar contra alguém de fora. As pessoas não sabem, e há ali um impasse, e nós podemos achar estranho isso. Mas a única coisa que ele está a fazer, tenho para mim, é que ele está apenas a ponderar a sua vereda. Ele sente-se como um homem de responsabilidade e ele está a meditar. Nós vemos que foi ele que tomou todas as decisões, ele não pediu orientação, ele não obrigou a igreja a fazer nada, mas o gesto de ponderar a sua vereda, de trazer perante a igreja aquilo que ele sente que está a mudar no seu ministério, e que nós agora, olhando para trás, sabemos que era Deus em controle, que era Deus a chamá-lo para um momento de mais intimidade, para lhe poder trazer a revelação. Agora, nós olhando para trás, é tudo fácil, amém? Mas não é mais do que ponderar o caminho, colocar o ministério debaixo da inspiração, amém? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora, no jardim do Éden havia 2 árvores que estavam lá no meio. Uma era a árvore da vida, a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem devia viver pela árvore da vida, mas não devia tocar na outra árvore, senão morreria. Amém? Agora, a partir do momento em que alguém foi lá e começou a tocar nesta árvore, agora Adão estava numa encruzilhada. Não é? A partir do momento em que Eva abriu o seu raciocínio, abriu
começou a ouvir uma outra voz. Ela agora estava neste caminho, neste espaço de terra, neste terreno em que não sabia. Sabia de ir para um lado, sabia de ir para o outro. Por um lado, a voz do seu marido estava lá, tinha-lhe falado. Do outro lado estava a voz da serpente a falar-lhe para o outro lado. Agora, a forma de nós conseguirmos sair deste caminho é ponderar os nossos passos. É colocá-los perante a palavra. Os filhos de Deus caíram por causa das belas formas e da face das filhas dos homens. Isso é exatamente o que temos hoje, a mesma coisa. Quando um homem sai do seu escritório, sai da igreja, sai da sua casa, o que é que você vê a não ser uma exposição de carne e sangue feminino por todo o lado, a mostrar as formas, belas faces? Foi isso que Deus disse que ia acontecer. Quando isso acontecesse, então o tempo estaria à porta, como foi nos dias de Noé. E o tempo continua a estar à porta. Isto não mudou. Amém? Há também aqueles momentos em que nós não sabemos o que está certo ou errado. Falta aqui o que está certo. Há momentos em que nós não sabemos aquilo que está certo e aquilo que está errado. Veja aqui, Elias chegou ao povo e disse: até quando cochearemos? Nós conhecemos, não é? Este episódio. Até quando cochearemos entre dois pensamentos? Se Deus é Deus serviu, se Baal é Deus serviu. E o que é que o povo fez? O povo não respondeu nada. O povo não sabia o que é que estava certo ou errado. Se o povo soubesse o que estava certo ou errado, o povo dizia: ok, nós sabemos que Deus está certo, que Deus nos perdoa de todo o erro que temos feito. Mas por um lado eles tinham os governantes a mandar, a dizer que Baal era Deus, e nada lhes acontecia, cada vez ficavam mais ricos, cada vez tinham mais súbditos, cada vez tinham mais seguidores. Amém? E o povo não sabia, o povo estava confuso. O povo tinha realmente ouvido falar que Deus tinha livrado Israel do Egito. Eles tinham ouvido isso há uns séculos atrás, os seus pais tinham-lhes contado esses episódios, mas o povo não respondeu nada. Até que, ao ponto em que disseram, quando Elias desafiou aqueles profetas, ele disse: façamos aqui um sacrifício, e o Deus que enviar fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. E o povo achou bem essa palavra. O povo achou bem, realmente vamos lá tirar a prova. Realmente vamos saber o que é que está certo e o que é que está errado. Acho que sim, realmente agora nós vamos realmente saber, com certeza, porque eles não sabiam. E há momentos em que nós não sabemos o que é que está certo e o que é que está errado. Há momentos em que nós temos dúvidas e não sabemos se ir por ali está certo, se está tudo bem ou se tem problema. Acontece na nossa vida. Mas como tudo com Deus, tem de haver uma resposta, tem de haver um caminho seguro. E normalmente é no meio que está o caminho seguro, é no equilíbrio que está o caminho seguro. O profeta traz um exemplo em casamento e divórcio. Os dois lados que estão agora nessa discussão estão errados. Há uns que voltam a casar, os que já estavam antes casados. Não é? Eles separam-se e há uns que os voltam a casar. Ele diz, eles estão errados. E há outros que dizem que nunca isso é possível. Também estão errados. Mas no meio está a verdade, diz o profeta. Ele trouxe esta revelação, ele diz, no meio do caminho está a verdade. Uns têm esta parte certa e o resto fazem mal. Outros têm esta parte certa e o resto fazem mal. Mas é preciso uma revelação. É preciso uma orientação divina. Amém? E depois há aquelas situações em que nós sabemos o que é certo. É-nos dito aquilo que é certo. Paulo uma vez estava num barco e um anjo veio e disse-lhe,
não te preocupes, nada vai acontecer, têm é que ficar todos juntos. E ele começou a dizer aos homens do barco, acho que é melhor termos ficado ali, é melhor tirar isto daqui, é melhor ficarmos todos juntos. Mas eles seguiam as suas indicações, o seu instinto do mar. E cada vez ficavam em mais problemas, mais problemas, mais problemas. Já há muito que não se comia, e Paulo disse, não era verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não sair de Creta? Acho que é Creta aqui. E assim evitariam este incómodo e esta perdição. E depois ele diz, não, esta mesma noite um anjo de Deus veio e disse-me, importa que sejas apresentado a César. E ele disse, nenhum se perderá desde que fiquem todos aqui. Irmão, não mexa nessa receita. Administre-a tal como esse médico a escreveu. E vão surgir os mesmos resultados se seguir a receita. Vai acabar por dar sempre da mesma forma. Há uma receita. Eu lembro-me quando estudava algumas coisas que tinham matemática, eu sempre ia à procura da receita. Como é que tem de haver uma forma que se faça sempre isto, eu sigo a receita, faço isto e dá certo. E o problema era encontrar essa receita. Encontrando essa receita, decorava-se a receita, administrava-se a receita sempre daquela forma, dava sempre certo. Amém? Não se desvie dela. A receita tem uma porção de veneno aqui, uma porção de antídoto aqui, e um cancela o outro. Ele faz o diagnóstico, dá-lhe veneno suficiente para matar os germes, dá-lhe antídoto suficiente para o cancelar de forma a que não mate, e se só colocar antídoto não vai ajudar. Se colocar só veneno, vai matá-lo. Tem de ser uma receita equilibrada. E Deus, o médico, soube como a dar a Simão Pedro. Ele disse, esta receita é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe, tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. Amém? A receita continua válida. Amém? O profeta veio para nos chamar à fé dos pais. Amém? Tem de continuar válido. Como os dons do Espírito têm de continuar válidos. Eles têm de existir ainda hoje. Amém? Eles têm de continuar a funcionar e a existir. Amém? É uma escritura. Nós fomos chamados para a palavra completa. E o resto tem de continuar a existir. A revelação, a abertura da palavra tem de continuar a ser válida hoje. Amém? Agora, há duas hipóteses. Ou só mergulhamos para um lado, ou só mergulhamos para o outro, ou ficamos no meio do caminho. No equilíbrio. Amém? E nós vemos hoje que há uns que só falam de Apocalipse. Todos os serviços é Apocalipse. Todos os serviços é Apocalipse 10:7. E há outros que só... nós temos é que voltar a Atos e falar em línguas. E eu pergunto onde está o equilíbrio no meio disso tudo. As pessoas dizem, eu tenho de fazer isto para manter o meu estatuto com as pessoas. Você não tem de fazer isso. Isso mostra fraqueza, mostra covardia. E um pregador que vai estar no púlpito e vai ceder acerca dos princípios de Cristo apenas porque um grupo de bispos mandam nele e dizem-lhe, tens de fazer isto ou vamos expulsar-te do companheirismo, você é um cobarde. Fique ali e diga a verdade. Não importa qual é o preço. Amém? E a verdade só se alcança por Cristo. Cristo é a verdade. A verdade não é nenhum ministro que a vai trazer. A verdade não é nenhum pastor, nem nenhum bispo. A verdade é Cristo que a vai revelar ao coração. Amém? A verdade não é alguém por quem nós temos muita estima que nos vai trazer. A verdade é Cristo.
Agora, Cristo pode falar por alguém. Amém? Já nos aconteceu muitas vezes. Nós recebemos a verdade vinda de alguém, ou um pastor, um ministro, um familiar. Isso acontece. Mas quando é verdade, amém? A mente de Cristo no nosso coração vai dizer amém com essa verdade. Amém? O irmão Branham me diz que nós não estamos prontos a ser salvos. Veja bem, nós não estamos prontos para Deus nos salvar até nós estarmos prontos a ser condenados. Até que cada um de nós reconheça no coração, por aquilo que eu fiz, eu devia estar morto. Eu devia estar condenado. Diz o profeta, aí é quando você está pronto a receber a salvação. Amém? É nessa altura. É quando reconhece a sua insuficiência e reconhece que a predestinação dele, a graça dele, foi a única coisa que podia ter feito alguma coisa de bom na nossa vida. Nós somos como o barro. Daniel diz, ele faz o que quer. Ele faz aquilo que lhe apraz. E não há ninguém que possa sequer estorvá-lo no seu plano. Sequer estorvá-lo. Daniel diz, não há ninguém que estenda a mão e que o estorve e que lhe pergunte o que fazes. Não há ninguém capaz de fazer isso. E ele faz, o salmista diz, Deus faz aquilo que lhe agrada. E o maior problema é que ele não faz aquilo que nos agrada. E esse é o maior problema para o cristão. Esse é o maior problema do mundo. Esse é o maior problema do cristianismo. É que Deus não faz aquilo que agrada ao homem. Deus faz aquilo que lhe agrada a ele. E é como os trabalhadores da hora undécima. Os trabalhadores da hora primeira não acharam piada nenhuma àquilo. Porque trabalharam o dia todo, andaram ali ao sol, e depois chegam aqueles só para limpar as migalhas, só para varrer o chão no fim do serviço, e recebem o mesmo galardão. E recebem o mesmo salário. Mas ele pode. Sabe porquê? Porque é ele que está no trono, não somos nós. É ele que manda. É ele o rei, não somos nós. Amém? Nós só estamos aqui para obedecer à voz do rei. Amém? Nós só estamos aqui para isso. 1 Timóteo capítulo 5. Não, já estou quase a terminar, mas vamos ver aqui rapidamente. Vamos a 1 Timóteo. Vamos ler lá um versículo no capítulo 5. Primeira Timóteo capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Parcialidade é esta palavra amarela que está aqui, ceder, é criar um compromisso por causa de alguma coisa, é estar inclinado, é não ser neutro, é estar inclinado a alguma coisa, é antes de tomar a decisão já estar inclinado para algum motivo externo, para alguma coisa de fora. Isso é parcialidade. Mas eu queria chamar a atenção para isto, anjos eleitos. Amém? Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Ora, há anjos eleitos e há anjos que não estão eleitos. Amém? Pedro fala em 2 Pedro nos anjos que pecaram. Amém? Então nós estamos aqui a ver que mesmo nos próprios anjos, e a semana passada falávamos disso, que tudo o que acontece no céu depois tem um reflexo na terra. E nós vemos então que há anjos
que nós temos aquela ideia de que eles não pecam e que não cometem, não sabem o que é pecado. Há anjos que, por causa de um motivo, não é? Houve qualquer coisa que lhes foi ordenado a fazer. A Bíblia não fala muito sobre isso. A Bíblia nem sequer fala da criação dos anjos. Eles estão lá. Mas havia qualquer coisa que Deus tinha mandado os anjos fazer. E houve uns que fizeram. E Paulo diz que eles são anjos eleitos. E houve outros que tentaram ser como Deus. Tinham um outro motivo. Criaram ali uma outra agenda, digamos assim. E eles queriam então ser como Deus. E eles, a partir desse momento, pecaram. Amém? Deus não criou pecado. Deus não criou anjos errados ou anjos em pecado. Deus criou anjos e Deus mandou a palavra. E Deus disse-lhes para fazer alguma coisa. E chegou um momento em que, por causa de uma presunção dentro daqueles anjos, um raciocínio que entrou ali, um livre-arbítrio que eles teriam acesso, então este arcanjo, a Bíblia chama-lhe um querubim, não é um arcanjo, um querubim, Satanás, Lúcifer, levou após si, no seu desejo, muitos seguidores. Amém? E agora, o que é que aconteceu? Que Deus deixou a sua palavra e eles, ao não seguirem essa palavra, isso criou o mal. Isso passou a ser pecado. Isso passou a estar errado. Porque Deus tinha trazido a sua palavra e este grupo de anjos não a tinha cumprido. Aí começou o erro. Amém? Deus não teve nada a ver diretamente com isso. Deus criou-os quase perfeitos. Deus criou-os sem erro, sem mancha, sem culpa. Mas quando Deus deixou a sua palavra e foram contra essa palavra, aí gerou-se o engano. Aí gerou o erro. Amém? Aí eles caíram em pecado, aí eles caíram naquela tentação, foram naquela sua tribulação e foram afastados de Deus. Isso é o maligno. Há uma escritura que diz em Deuteronômio, e depois Paulo fala dela, em que diz: maldito aquele que seja pendurado no madeiro. Amém? É uma lei de Deus. Foi uma lei do Antigo Testamento. Amém? E passado algum tempo, Israel entra em pecado, aparecem umas cobras que os matavam aos milhares, e Deus manda Moisés pegar numa estaca, pôr lá uma serpente, e ele disse: quando olharem para a serpente, serão curados. E eles olharam e foram curados. Amém? E nós podemos pensar, mas então, quer dizer, Deus diz uma coisa e passado algum tempo já está a dizer outra. Amém? Deus define, Deus diz aquilo que é certo e aquilo que é errado. Deus determina aquilo que é certo e aquilo que é errado. E Ele tem o direito de fazer isso. E se Ele diz isto é certo, ainda que no nosso raciocínio possa não estar certo, continua a estar certo. E muitas vezes somos nós, com as nossas ideias e com as nossas interpretações da doutrina, que tentamos pôr entraves à obra de Deus. Tentamos pôr entraves a Deus, e é o que Deus pode fazer. Amém? Deus tem o seu plano. Amém? Deus tem a sua forma de fazer as coisas.
E nós agora hoje olhamos para trás e nós vemos que isso foi apenas um prenúncio daquilo que ia acontecer a Jesus Cristo. Ele foi colocado no madeiro, não tendo pecado, mas ele foi feito maldito. Ele foi feito pecado por nossa causa. Amém? Para nos salvar. Amém? Nós agora olhamos para trás e nós conseguimos interpretar. Amém? Mas como é que Deus faz a sua palavra interpretar? Quando Ele faz com que ela aconteça. Ele diz, as coisas acontecem e essa é a interpretação. Essa é a verdadeira interpretação. É isso que está certo. Esse é que é o assim diz o Senhor. As coisas a acontecer e nós então vermos realmente Deus falou e Deus cumpriu. Parecia impossível, mas Deus fez com que isso acontecesse. A Bíblia diz que quem falha uma lei só, é culpado de falhar a lei toda. Quem vai contra uma só lei é culpado de tudo. Amém? Mas nós damos graças a Deus porque Ele enviou o Seu Filho que cumpriu toda a lei por nós e pagou toda a pena por nós. Amém? Hoje de manhã encontrei esta história e chamou-me a atenção porque encaixa-se no nosso tema e eu queria lê-la só para terminar. O profeta diz: faz-me lembrar uma história, eu vou contar antes de continuarmos. No oeste, aqui na terra dos cowboys, há muitos anos, havia uma empresa de embalar carne. E eles compravam o gado, compravam os ranchos mais pequenos e juntavam tudo para eles, não é? Eles eram ricos. E depois acabaram por valer muito dinheiro. Eles compravam aqueles pastos mais pequenos e agora já tinham milhões de hectares em pastos e gado e ranchos e assim e por aí fora. Tinham estas vacas, estas raças de vacas caras, tinham os seus próprios caminhos de ferro, levavam o gado de um lado para o outro em comboios. E essa empresa tinha um rancho, um grande rancho. Eles tinham um capataz ali, um superintendente na altura. Ele tinha 4 ou 5 filhas. E eles descobriram que um dos irmãos mais velhos, não era um irmão, mas era um filho dos donos, ia visitar o rancho. Ele era um homem jovem, solteiro. E todas estas meninas tinham a certeza que iam atrair este rapaz assim que ele chegasse. E eles estavam todas a preparar-se, estavam a preparar tudo. E quando ele lá chegou, elas iam encontrar-se com ele. Fizeram um rodeio, não é? Uma festa que se fazia nessa altura. Naquela zona, as festas tinham corridas de cavalo e corridas de bois, essas coisas assim. E iam lá com aqueles vestidos curtos, as pistolas, uma de cada lado, os chapéus na cabeça, você sabe. Iam ser pessoas normais, do oeste. E uma delas ia ter este rapaz. Elas tinham uma prima ali, que a mãe tinha falecido, o pai tinha falecido, uma órfã, não é? Era uma prima e era quase escrava de todas as que ali estavam. Tinha de fazer todo o trabalho de sujo, lavar os pratos e todo o resto. Não tinha roupas, tinha que usar roupas usadas. E quando chegou a altura do rapaz chegar, foram todas nas carroças, foram lá até à estação para o receber, disparavam as armas, os cavalos relinchavam, tudo o resto e trouxeram-no para o rancho. E naquela noite tiveram uma grande festa. E saíram lá para fora, cantavam, dançaram toda a noite. E ele ia estar ali só por 2 ou 3 dias. E esta prima, esta menina, tinha todo o trabalho duro para fazer. E de repente o rapaz, uma noite, quando a ceia já tinha terminado, já tinham tido todas as danças, cada uma destas meninas estava bem arranjada. Você sabe, esta pobre tinha de ter um vestido velho, rasgado. Uma noite estava sentada lá na cantina, depois da ceia terminar, tinha lavado os pratos e foi até às traseiras para deitar fora a água de lavar a louça, aquela água suja. E quando ela deu a volta à cerca, ali estava ele, inclinado, debruçado sobre a cerca. Ele disse: "Olá." Ela ficou tão embaraçada, porque aquele era o filho
do superintendente, o filho do dono do rancho. Ela colocou a bacia para baixo para ele não reparar que as suas roupas estavam tão rasgadas. E ela começou a recuar. E ele avançou até ela e ele disse: não tenhas medo de mim. Disse: quero dizer-te uma coisa. Ele disse: eu vim aqui por um propósito. Eu vim para encontrar uma esposa. Eu estive à procura por toda a parte. Eu não me queria casar com nenhuma das meninas ali na cidade. Eu queria ter aquilo que eu achava que era uma verdadeira esposa. E ele disse: de todas as que eu vi, eu reparei em ti aqui. E descobri por alguns empregados que tu és uma prima. E ele disse: está certo, senhor. Queria perguntar-te uma coisa. Queres casar comigo? Ora, ela não sabia o que fazer. Ela estava tão atrapalhada que não sabia o que responder ao homem. Eu imagino como ela se sentiu. Não consegue imaginar. Quando eu, sendo antes um pecador, não havia nada de bom em mim, filho de um bêbado, Jesus Cristo disse: quero-te para mim. Como é que ele podia vir até alguém como eu? Como é que ele podia dizer: vou dar-te uma casa no céu? Como é que ele podia dizer: vou salvar-te, um desgraçado como eu? Como é que podia ser? Mas ele fez isso. Ela disse: Senhor, eu não sou digna. Eu não posso ser esposa de um homem como você. Porque você está acostumado a coisas grandes e eu não sei nada acerca disso. Eu sou pobre. Ele disse: mas foste tu quem eu escolhi. Amém. E não foi bom quando Jesus lhe disse isso? Você sabia que não era digno de ser um cristão. Não havia nada que pudesse fazer, mas ele apenas escolheu a si. Foi a sua bondade, foi a sua misericórdia que levou a que ele o escolhesse. Não foi você que o escolheu a ele, mas você sabe, ele escolheu a si. Ele disse: não olhes para as tuas roupas. Eu não olho para as tuas roupas. Eu olho para aquilo que tu és. Ele disse: queres casar comigo? E finalmente foi feito o compromisso. Ele disse: daqui a 1 ano vou voltar. Prepara-te. Veste um vestido de noiva, porque eu vou voltar e vou casar contigo. Aqui mesmo, neste terreno. E vou levar-te para Chicago. Vou levar-te para lá. Vais ter um castelo onde viver. E toda esta louça para lavar vai acabar nessa altura. Quando as irmãs ou as primas ouviram isso, disseram: sua pobre, sua ignorante. Ora, tu sabes que aquele homem não estava a falar a sério. E passado 1 ano, aquele filho, o filho do chefe, apareceu e eles casaram-se. E as outras faziam troça. Até que quando ele chegou, eles realmente deram conta de que aquele compromisso era sério e de que aquele homem estava realmente a falar a sério. E acho que esta história termina agora isto. Nenhum de nós tinha nada de bom para o que Deus pudesse olhar, mas Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos escolheu. E Ele chama-nos para um caminho de equilíbrio. Esse caminho de equilíbrio não tem tanto de emoções como alguns têm, não tem tanto de intelectualidade como outros poderão ter, mas uma coisa tem: é a presença de Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.